O menino que se tornou CEO. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Essas ações suas ajudam muito a manter a nossa obra. O menino que se tornou CEO. O vídeo dessa semana eu quero falar um pouco do pouco que eu conheço, ou pelo menos das relações que eu estabeleci com o senhor Denilton José da Silva. Acredito que muitos que estão assistindo esse nosso vídeo já ouviram falar do Denilton. Denilton tem uma história rica, uma trajetória profissional e pessoal muito interessante. Denilton iniciou sua carreira profissional como celeiro, ajudante de celaria, e decorrido muitos anos, ele transformou-se no CEO de uma das maiores empresas da área de equipamento de proteção individual, de calçado de segurança, a Marluvas Equipamento de Segurança Limitada, com sede na cidade de Dores de Campos. Mas é claro que a trajetória dele não foi de celeiro a CEO como se fosse um passe de mágica. Com certeza ele teve muitas agruras, muitos desafios, E esses desafios do Denilton, eles são contados nessa obra, esse livro que está aqui na minha mão, que justamente conta da história do menino que se converteu, que virou CEO. Denilton é uma pessoa altamente responsável, dedicada, metódica. Para vocês terem uma ideia, recentemente ele estava falando para mim que ele até hoje, mesmo depois que ele já virou conselheiro da empresa, é consultor de diversas empresas, já saiu do cargo de CEO da Marluvas, embora eventualmente ele assuma alguns cargos de liderança, de chefia na empresa, dando suporte para a perpetuidade, para a continuidade do negócio da empresa. Ele até hoje levanta todos os dias no mesmo horário, vai para a academia no mesmo horário, já faz isso há muitos anos. Nos finais de semana ele costuma acordar todo sábado e domingo no mesmo horário, cedo, vai fazer as suas leituras, fazer os seus trabalhos. Ele é extremamente metódico. E esse jeito dele de ser, essa metodicidade dele, associado a muita disciplina, é que permitiu que ele evoluísse e tornasse o profissional referência que ele é, não só da minha região, mas do Brasil como um todo, de todos aqueles que se relacionam, que conhecem, que se envolveram ou se envolvem com o Denilton, tem ele como um exemplo, como é o meu caso. Eu queria relatar que o Denilton foi extremamente importante no meu processo de formação. Quando ainda não tinha contato com ele, eu faço questão, quero usar esse vídeo para registrar essa história, porque eu penso que na vida a gente precisa ser grato às pessoas. Muitas das vezes nós demonstramos a nossa gratidão, nós explicitamos nossa gratidão em momentos de dor, em momentos de doença ou até, no caso, quando as pessoas partem para a glória, no momento fúnebre. E penso que a gente tem que fazer isso enquanto as pessoas estão vivas e vão saber e vão perceber que você reconhece o valor delas e a importância delas na sua história. Isso é importante a gente destacar. Lá pelos idos de 1984, 85 talvez, quando eu ia estudar para o ensino médio, naquela época, na minha cidade, o ensino médio era pago. Hoje a gente chama de ensino médio. Naquela oportunidade nós chamávamos de segundo grau. E em função do meu momento particular financeiro, eu venho de uma família humilde, talvez isso seja um ponto de entroncamento da minha história com o Denilton, da minha identificação da minha história com a história do Denilton. Pois o Denilton, como eu disse, ele começou como ajudante de celaria no antigo Antônio Neri, como ele gosta de relatar e contar, e é verdade. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando em casa, mas quando eu tinha 13 para 14 anos eu fui trabalhar na Marluvas. Trabalhei 3 anos na produção da empresa. Eu gosto de enfatizar isso porque quando eu tinha 14 anos, estava na antiga 8ª série, eu tive um ponto de decisão ou um ponto de inflexão, como alguns autores podem falar. Eu ia decidir se eu ia fazer ensino médio científico, se eu ia fazer o curso científico para me preparar para o vestibular, que na época a gente fazia vestibular, não era Enem como acontece hoje, ou se eu ia fazer um curso técnico. Na minha cidade, o segundo grau só oferecia 2 cursos técnicos, que era o técnico
que era o técnico em contabilidade, e o curso de magistério, não tinha um ensino científico. Se eu quisesse fazer o científico, teria que ir para Barroso, para Barbacena ou São João del Rei. Como na época eu não tinha muitos recursos financeiros, minha família era extremamente humilde, a gente resolveu que eu tinha que fazer um segundo grau aqui em Dores mesmo. E obviamente, dentro de um modelo da época, eu resolvi que eu ia fazer técnico em contabilidade. Por quê? Porque eu acreditava que se eu fizesse o curso de técnico em contabilidade, eu já me daria uma profissão já no segundo grau. E essa profissão poderia permitir com que eu aí sim tivesse uma oportunidade de trabalho melhor que desenvolvesse profissionalmente. Foi aí que começou o meu primeiro desafio, porque o colégio na minha cidade era pago e o valor que eu recebia como salário do trabalho não era suficiente para pagar a mensalidade do colégio e meus pais não tinham condições de pagar. Então meu pai imediatamente foi procurar o diretor do colégio naquela época. E o diretor do colégio disse que não poderia fazer nada, que não poderia ajudar, conceder uma bolsa, embora meu pai fosse próximo a ele. O meu pai ficou um pouco desorientado e lembrou que eu trabalhava na Marluvas e que a Marluvas tinha um convênio com esse mesmo colégio. E as pessoas que estudavam no ensino, no caso hoje a gente chama de ensino fundamental, na época era a antiga quinta série, colegial, que era a quinta ou oitava série, a Marluvas tinha uma parceria, um convênio, e ela pagava uma parte para quem estudava e trabalhava na Marluvas. Foi aí que meu pai procurou o diretor administrativo financeiro da Marluvas, aquela época que era o Denilton, sou Denilton Zé da Silva, e explicou a minha situação. E o Denilton prontamente se colocou à disposição para ajudar. E entrou em contato com o diretor do colégio. E a partir de uma negociação com o diretor do colégio, ele conseguiu uma bolsa para mim de 50% daquele primeiro ano. Então foi muito interessante, porque eu fui estudar e eu pagava meio, graças à parceria, ao convênio que o colégio tinha com a empresa, mas principalmente graças à intervenção. Então eu penso que aí foi um pontapé inicial, eu já estava estudando, já estava na oitava série, já tinha o viés de estudar, gostava de estudar, mas eu creio que esse apoio dele foi crucial para que eu pudesse fazer o ensino médio. Tanto é que no primeiro ano eu tive bolsa de meia bolsa, no segundo ano essa meia bolsa reduziu para 1/3, que o diretor reduziu para 1/4, e aí no segundo ano eu estudei muito com a FICO, tirei primeiro lugar da turma e consegui bolsa integral para o terceiro ano. Aí graças ao esforço e ao mérito, recompensa obviamente pelo que o Denilton fez. Então eu penso que é importante de novo a gente fazer a memória das pessoas viva. Então a ele eu tenho essa gratidão de ter iniciado, só que a nossa história não parou por aí, eu não tinha nem contato com ele. Esse foi o primeiro contato. Em 87 eu saí da Marluvas, fui trabalhar no instituição financeiro no banco, trabalhei 9 anos. Em 96 eu saí do banco e aí o Denilton um dia encontrando comigo pela rua me convidou a trabalhar com ele na Marluvas, já na área administrativa. Eu fui trabalhar no setor financeiro da Marluvas, onde ele obviamente me encaminhou os primeiros aprendizados práticos do outro lado da mesa, vamos assim dizer. Já tive a minha primeira promoção a gerente financeiro. E quando eu estava já numa zona de conforto na área financeira, um dia ele me chamou e falou: Clodoaldo, nós temos uma oportunidade aqui na empresa, um desafio. O dono da empresa quer implantar uma tal de ISO, que a gente nem sabe como funciona, mas a consultora que nós contratamos estabeleceu um perfil. E esse perfil que ela estabeleceu se enquadra em você. Mas eu tenho receio de te liberar, porque como que eu vou fazer na área financeira? Foi aí que, já tendo aprendido com ele o processo de sucessão de cargos, eu disse: não, nós temos um profissional aqui que tem condições de assumir a gerência financeira. Na época era o Charles, um amigo meu que tinha trabalhado comigo no banco, ele foi trabalhar na gerência financeira, e aí eu tive possibilidade de ir para a área de qualidade, iniciar um trabalho esse que me rendeu muito conhecimento, muito aprendizado e uma evolução profissional. Costumo dizer que a minha carreira ela é dividida em antes e depois da implantação da gestão da qualidade, graças, obviamente, à indicação dele, o apoio dele, que foi crucial ao longo da implantação do projeto. Claro que também tem que fazer menção do presidente que ajudou no projeto, que foi um apoio, um suporte, e toda a empresa que levou a certificação da empresa e a manutenção da certificação por 7 anos. Ou seja, ao longo da minha vida profissional, eu sempre encontrei, vamos dizer, do Denilton um apoio, um suporte. Estive na diretoria da Marluvas durante 15 anos e quando eu entrei na diretoria, ele era diretor comercial, eu fui par dele na diretoria administrativa financeira, diretoria essa que ele já tinha ocupado, como eu já citei aqui. Isso me ajudou, obviamente, também a aprender. Foi muito aprendizado. Tem um item do livro dele que eu gosto muito, que ele conta uma história interessante que eu queria
lembrar dessa história. O Denilton conta, e recentemente eu participei de uma palestra dele, ele lembrou desse fato. Ele conta que uma vez ele fez um São Paulo sobre gestão financeira. Contas, ele era o diretor de ativo financeiro, e no que ele foi fazer, ele chegou lá para fazer o curso, chegou de uma forma simples, como eu estou vestido, uma camisa social, e chegou lá uma sala cheia de executivos, todo mundo de terno. Em São Paulo a pessoa tem hábito de usar terno, a gente no interior não tem esse hábito. Ele ficou até um pouco constrangido, porque ele destoava, né, dos demais colegas do curso. E aí ele foi ambientando, estudando, chegou antes, começou a ler, comecei a fazer, aprender já, ele é um autodidata. E ao longo do dia do curso, no primeiro dia ou no segundo dia, o professor, né, que conduziu, pediu para que eles contassem uma experiência, uma vivência deles. E o Denilton teve a oportunidade de contar uma experiência que ele viveu de um trabalho que ele fez na época com a Marluvas, que tem a ver com remuneração de tributo, porque dentro dos estudos dele, ele viu que os tributos, quando eram recolhidos através dos bancos, os bancos retinham esse tributo durante um tempo, até repassar para o governo. E nesse período alto de inflação, tinha os famosos overnight, os bancos ganhavam em cima desse dinheiro. E ele, sabendo disso, astuto como ele era, ele propôs aos bancos uma negociação, que ele ia recolher todos os tributos da empresa junto a eles, desde que eles remunerassem o tributo. E foi aí que surgiu a ideia de remuneração de tributos, que até então ninguém da nossa cidade, na nossa região, tinha esse hábito de fazer. E aí ele negociava todo mês com os bancos, e os bancos remuneravam. Então ele recolhia os tributos com um determinado instituição financeira, determinado banco, só que ele recebia, a Marluvas, no caso a empresa, recebia uma parte desse ganho que o banco tinha. Foi uma negociação inédita, foi um case de sucesso. Lá em São Paulo eles não sabiam sobre isso, e ele obviamente virou uma referência nesse tipo de negociação. Ou seja, mesmo ele vestindo de uma forma simples, uma camisa social, não estando trajado com terno como todo mundo, ele destoou nesse treinamento. Isso tem a ver justamente com essa postura astuta dele. Ele foi diretor da Marluvas Ativo Financeiro, foi diretor comercial durante 11 anos, foi CEO da empresa, hoje atualmente ele é conselheiro e consultor da empresa, tem uma história rica, uma história vasta, muito bonito, tá certo? Claro que hoje eu não vou comentar sobre o livro, mas em outra oportunidade eu com certeza vou falar sobre o livro dele, que eu sugiro, recomendo que vocês comprem, adquirem, leiam o livro dele. Ele tem uma história inspiradora. E eu quero aproveitar, né, para justamente dizer que o objetivo de falar sobre o Denilton hoje é de demonstrar toda a minha gratidão, todo o meu carinho a ele, porque grande parte da minha vida profissional foi construída inspirado no modelo que ele demonstrou e, obviamente, também como grato por tudo que ele fez. Desde lá, a negociação do colégio para que eu pudesse fazer o ensino médio, obviamente, a todo o exemplo, todo o aprendizado nas oportunidades que ele me deu de trabalho. A você, Denilton, o meu carinho e a minha gratidão. Um grande abraço.